Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Next Level, podcast que vai elevar o nível da sua carreira. Hoje, conversando com um executivo extraordinário, que eu tive a honra de conversar com ele, de ter ele na rede de relacionamento. Conheci através da André Espírito Santo, minha parceira de projetos, e hoje nós vamos falar um pouquinho da carreira dele, mas antes de apresentar o meu convidado, eu quero te convidar para se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar. Isso nos ajuda a trazer grandes histórias para te inspirar e elevar o nível da sua carreira. Hoje eu vou falar com Fernando D'Ascola. Ele é gerente de negócios, tem uma trajetória incrível na área comercial. Bati um papo com ele aqui nos bastidores. Bom, tem história para contar, vocês vão ver só. Fernando, muito obrigado pela sua presença e pela honra de estar aqui. É um prazer, agradeço o convite, essa oportunidade e vamos lá. O que eu puder ajudar, o que eu puder colaborar, contar, dividir as histórias, vai ser um prazer. Maravilhoso. Fernando, área comercial muito emblemática para muitos profissionais, muitos acreditam que você nasce com o dom da venda, você tem um modelo de venda muito particular que a gente conversou aqui nos bastidores, mas antes eu queria saber como é que a área de vendas entrou na sua vida. Foi algo que aconteceu? Foi algo que você já sentia que ia para um caminho comercial? Como aconteceu isso na sua vida? Então, vamos lá. Como vocês sabem, né, ou como alguns já sabem, eu trabalho na área de feiras e eventos, né, na Informa Markets Latam, porque tivemos essa mudança uns anos atrás, quando a Informa Markets Brasil assumiu toda a operação da América Latina e México. Então passamos a ser Informa Markets Latam. Informa é uma empresa, uma multinacional. Nossa sede é em Londres, estamos presentes em todos os continentes, é uma promotora de feiras e eventos, né? E quando a gente fala de feiras, né, ainda no Brasil alguns têm dificuldade de entender, e aí a gente pega alguns nomes para poder dar como referência, porque são eventos de grande porte, feiras B2B, como hospitalar, agronegócio, setor da indústria plástico, etc e tal, né? Intermodal, Concrete Show, dentre outros, porque assim, os títulos que nós temos no Brasil, nós temos uma quantidade bem significativa de títulos de feiras e eventos, enfim. Mas a minha trajetória, eu comecei lá atrás, comecei com muito orgulho, muita honra, sendo balconista atendimento internacional, balconista, quando você descia do táxi no AMB, porque este ano eu fiz 30 anos nesse setor, nesse ramo. Então lá atrás eu comecei como balconista. Quando você descia dos táxis, o primeiro balcão que você via era um atendimento internacional, porque a Alcântara Machado entendia que o internacional, quando descia, ele ficava completamente perdido. 30 anos atrás era difícil alguém falar um outro idioma, e eu tive a oportunidade de estudar fora, fazer meu segundo grau fora, por isso que eu falo inglês. Enfim, e aí eu comecei lá como diarista, como balconista. Não pensava ainda em área comercial, mas eu comecei a minha trajetória nesse segmento, nesse setor, atendendo quem descia dos táxis. Depois evoluí para um atendimento dentro do CAEX, ou seja, CAEX é Centro de Atendimento ao Expositor, que muitas vezes o expositor internacional chegava no evento e ele tinha que saber procurar um contato para pegar credencial, pegar a sua documentação, saber aonde era o seu stand dentro da feira, se estava montado ou não. Eu também passei a fazer esse atendimento, ou ajudar colegas a fazer esse atendimento, até que depois eu recebi um convite de um executivo na época da Alcântara Machado para ser comercial e vender montagem, vender literalmente os stands, aqueles stands básicos. E aí eu ingressei na área comercial. É uma área que eu amo, eu adoro. Não sei se é dom, a minha esposa em casa o pessoal fala que é um dom, uma facilidade minha, mas assim, eu faço e faço com muito prazer. Então, sem ser arrogante, prepotente, eu falo que faço com facilidade, porque eu faço como se eu estivesse vendendo para mim mesmo. Eu ainda brinquei aqui nos bastidores com você, assim, eu não sei pegar um cardápio, eu não sei pegar uma lista de produtos e sair vendendo. Primeiro eu vou conhecer o produto, eu vou acreditar no produto, vou entender os pontos fortes e pontos fracos, vou ver o mercado, e aí através de relacionamento é que eu vou vendendo. Tanto é que tem cliente que eu atendo, ou atendi até pouco tempo, porque hoje os clientes ficam todos na mão do time, mas tem cliente
Aliás, eu estou para entrar em contato com um cliente nosso que, gentilmente, eu vou falar que ele chegou no limite do tamanho. Eu sei que eles têm capacidade, fazem um sucesso enorme no mercado, eles têm potencial para aumentar o stand deles, mas eu sempre olho o custo-benefício e eu sempre tento olhar o lado do nosso cliente. Então, esse é um exemplo típico, que eu estou para fazer uma reunião com eles para falar, olha, agradeço, mas se vocês quiserem aumentar a participação no evento ainda mais, eu acho que não vai ser legal, porque a conta vai ficar desequilibrada, não tem necessidade, eles já estão com espaço suficiente para apresentar os produtos, para receber os clientes, senão depois vai voltar aquele grande fantasma, a feira é cara, mas porque a conta está desequilibrada. Mas respondendo a sua pergunta, entrou dessa forma, veio natural, e as coisas vão acontecendo. A gente recebe, como todo comercial, você recebe inúmeros nãos, mas a gente também tenta entender que a pessoa não estava no momento, não parou para observar ainda, não pôde te dar atenção suficiente para depois você continuar a negociação ou até o relacionamento. Mas é natural. Espetacular. Tem alguns modelos de vendas, mas os mais clássicos é aquela venda direta, né? Ou seja, tem o cardápio, você vai lá e tenta vender. Aquela clássica do Jordan Belfort, né? Me venda essa caneta. E o seu caso é o caso de venda por social sell, que também é uma estrutura muito interessante. Acontece que, de vários estudos de vendas, eu não sou vendedor, eu sou de supply chain, eu sou do outro lado da cadeia. Tá? Muito mais fácil esse lado daqui do que o lado daí. Será? Eu particularmente acho. Porque você está muito mais aqui esperando, negociando. E aí, você começou a sua jornada e você falou dos nãos, que para mim é muito interessante. Numa pesquisa que eu fiz com algumas pessoas da minha rede, muitos têm o receio da venda pelo não, porque não consegue lidar com o não. E você lida com mais nãos do que sims, né? Dando uma proporção, tem muito mais não do que sims. No início da sua carreira, isso não te frustrou? Não chegou um momento que você falou o seguinte, cara, isso não é pra mim? Que eu me lembre, eu nunca passou esse pensamento, isso não é pra mim. Mas sim, frustra. Tem dia que você termina o dia desanimado, né? Você, enfim, nem todos os dias são de sol, não é verdade? O girassol não está lá para cima todos os dias, né? Nós somos seres humanos, temos altos e baixos. Mas eu tenho muita fé, eu ponho um objetivo na cabeça, eu tento e prezo pelo respeito a todos. Então eu falo, vocês vão ouvir isso, né? Porque nós estamos começando um relacionamento, vocês vão ouvir isso diversas vezes. Eu não me preocupo tanto com o tamanho do investimento que o nosso cliente faz com a gente no Grupo Informa, né? Na Informa Markets. Eu me preocupo com a qualidade que ele vai receber e a gente atender as expectativas quando não superar. Porque é tão gratificante você superar a expectativa de um cliente. Erramos e vamos continuar errando. O que eu costumo dizer para o time é o seguinte, eu não curto repetir o erro, mas erros novos nós vamos ter constantemente, porque nós estamos sempre em aprendizado, sempre, e evento é algo que muda muito, ele é muito dinâmico, ele tem que se adaptar. Nós fazemos evento no inverno, fazemos evento no verão, fazemos na América do Sul, fazemos na Europa, então a gente tem que se adaptar. A gente troca muito fornecedor, a gente tem muita ajuda de parceiros, a gente conta com vocês, a gente conta com uma rede de apoio muito grande. E cada um tem um jeito. Mas respondendo, eu frustro, sim, lógico, você toma um não era aquilo. Mas aí você repensa, você volta e você procura um outro caminho. Nem todo mundo ainda existe na negociação ou no diálogo. A pessoa do lado de lá está sempre com aquele jeito, com aquela posição de o que ele vem me vender? E às vezes eu venho vender uma oportunidade, uma chance dele dar uma guinada na empresa. Esse expositor, essa empresa que já virou amiga, que eu estou para fazer uma reunião e gentilmente falar que ele chegou no limite, ele começou pequeno com a gente. É a 3ª, 4ª participação. Já tivemos oportunidade de viajar e ir para um evento no exterior juntos, ele foi vendo outros modelos. Então, a gente precisa ter resiliência, precisa separar o pessoal do profissional, aquele não foi para a venda, foi para a oportunidade, não foi para a pessoa. E assim você vai buscando outros caminhos, você vai adaptando.
né? Se achou que fosse vender 100, você vai conseguir vender 15 ou vai vender 50, você tem que ir adaptando. Porque eu sempre falo e uso isso na minha vida pessoal e profissional. Os relacionamentos são que nem balança. Tem que estar equilibrados, tem que ser bom para todo mundo. Venda, tratativas comerciais tem que ser bom para todo mundo. Eu querer dar um carro, se eu pudesse, é claro, para o meu filho quando eu fizer 18 anos, dar uma Ferrari, não vai funcionar. Se ele depois der no muro, ou machucar alguém, ou se machucar, eu não vou poder culpar ninguém. Porque eu dei uma ferramenta errada para ele. Perfeito. Eu pus na mão dele algo errado. Nós temos que começar degrau por degrau. Até mesmo aquele expositor que chega pela primeira vez e fala, quero chegar chegando, calma. Você precisa sentir o evento. Né? No caso do meu ramo. Precisa sentir, precisa saber, vejo a sua estratégia, porque senão eu vou fazer a venda uma vez só. E as minhas vendas, tradicionalmente, são vendas a longo prazo. Eu não quero um expositor, eu não quero a empresa com a gente apenas em uma edição. One hit wonder, né? Não. Eu quero que ele seja um parceiro da Informa. Porque eu repito o tempo todo, a Informa tem N possibilidades, tem N oportunidades. Se ele não for parceiro, ele não vai descobrir. Então ele tem que entrar, sentir, adaptar, ajustar e aí seguimos. Porque aí a gente segue uma caminhada juntos. Cara, espetacular. E você trabalha com uma venda que ela é uma venda desafiadora, né? Primeiro que você está vendendo algo que a gente sabe que hoje é possível mensurar pela quantidade de visitantes, pela venda que ele faz ali diretamente na feira. Muitas empresas fazem a venda direto na feira, mas você vende assim uma imagem da empresa, você vende a marca da empresa para que a partir dali se gere negócios. A gente está no Brasil, o Brasil gosta muito de eventos, é um país que gosta de eventos, feiras, o brasileiro gosta muito disso. Gostam. Só que muitas empresas acreditam não ter estrutura ou não estar no momento para fazer para estar numa feira, independente do tamanho dela. Como é que você vê esse segmento no Brasil hoje? Você acha que as empresas elas estão mais conscientes da importância de estar numa feira, de expor a marca, de trazer seus clientes? Porque você até comentou aqui, achei genial. Assim, você numa feira é o showroom da sua empresa ali. É isso mesmo. A maioria das empresas não tem a consciência e o conhecimento que quando ele monta um stand é uma filial dele. Até juridicamente é uma filial. Tanto é que quando ele vai enviar uma peça, enviar um material de exposição, uma máquina, um equipamento, ele tira uma nota fiscal de simples remessa ou de transporte, qualquer coisa do gênero, que não é a minha praia, mas ele tira da empresa dele para a empresa dele. Então, vamos lá, a empresa dele está em Barueri, a sede é em Barueri, ele tira uma nota fiscal da sede de Barueri, onde vai sair aquele equipamento, e vai para a empresa dele no endereço do pavilhão, seja em Distrito AMB, seja Center Norte, seja São Paulo Expo. Então, o stand é uma filial, então ele tem que se preocupar com a marca, como é que ele vai se apresentar, como é que ele vai se posicionar. Quando o expositor ou o cliente que ainda não é um expositor fala, não estou preparado, não tenho tamanho, ainda não tenho condições, eu sempre volto com a pergunta e falo assim, você pode me explicar um pouco melhor? Porque ele acha que de repente é um caminhão de dinheiro. Ele acha, como eu atendi agora 15 dias atrás, dentro do Concrete Show, uma empresa que veio me procurar, nunca participou de feira, e ele falou assim, agora eu acho que eu consigo. E ele estava pensando num tamanho. E eu falei para ele que ele podia vir em 1/3 daquilo. Porque olhando o produto dele, ele não tem necessidade de vir daquele tamanho. Vai ser custo-benefício desproporcional. E eu falei, olha, com todo respeito, eu estou aqui para vender, mas eu não quero vender, como eu disse, uma edição. Eu quero que você entre e participe durante anos. Eu assumi o Concrete Show em 2022. Eu fui visitar cliente no Sul que teve a honra de me mostrar todas as credenciais desde a primeira. Nós fizemos a 15ª, são 15 edições que ele participou. Ele guardou os 14 crachás e agora os 15. Que é um marco para a empresa, né? É um marco. Então, quando falam não estou preparado ainda, eu peço mais detalhes para poder ver, para poder entender e ajudá-los, se for o caso. Sim, América Latina, América do Sul, Brasil, vê os eventos com muito bons olhos. Ainda é um percentual pequeno, perante o mercado, ainda é um percentual pequeno que vem para o evento. Então, nós temos aí uma grande caminhada e conto com a ajuda de vocês para cada vez mais divulgar isso, mas temos aí muito mercado ainda para receber dentro dos nossos eventos.
Mas assim, nós latinos gostamos do contato, do aperto de mão, olho no olho, conversar, aquele jargão, vem tomar um café, vem tomar uma água, você passa no estande. Então isso é fundamental, isso é muito diferente. E quando eu escuto também falar, a feira é cara, a feira não tinha tanto visitante, você se preparou para a feira? Porque nós promotores, nós Informa, trabalhamos de 12 a 15 meses para preparar um evento. 12 a 15 meses. E desde que o expositor assina o contrato com a gente já disponibiliza ferramentas de promoção e divulgação. Porque faz parte da feira a gente divulgar que ele está lá. Mas ele também tem a sua coparticipação. Ele precisa colocar na sua assinatura digital que ele vai estar presente no evento. Ele precisa avisar os seus clientes, a sua rede de concessionários, os seus representantes, o seu time comercial que ele vai estar na feira. Porque parte desses visitantes são os clientes dele. E os clientes dele gostam de visitar a feira. Os clientes deles gostam de ver que aquela empresa está investindo e vai recebê-lo para um café, para uma água, para um chopp. Quantos estandes que a gente não passa no final do dia da feira e estão lotados? O pessoal confraternizando, batendo papo, tomando um chopp, pegando uma amostra, se for o caso. Né? Aquilo gera negócios. E gera conexão, né? Gera conexão. E não estamos falando de oba-oba, não. Nós estamos falando de papo sério, network mesmo. Ontem tive uma reunião com uma parceira, uma associação parceira que faz conteúdo dentro dos nossos congressos e achei fantástico. Ela falou, eu faço e eu monto o nosso seminário com muito carinho. E eu convido para assistir o nosso seminário, inclusive pessoas profissionais chaves, que eu sei que vai atrair mais audiência. Então, olha só, ela também pensa, ela não só pensa no conteúdo que ela vai apresentar, como ela pensa quem ela quer sentar lá. E aí ela traz gente, ela fala assim, olha, nós não temos capital e recursos suficiente para poder buscar no local, trazer o via aéreo e tal, mas eu disponibilizo, quem não é de São Paulo ou é de São Paulo, eu disponibilizo um carro para buscar no hotel, ou buscar no aeroporto, ou buscar na casa da pessoa se a pessoa mora aqui, porque são pessoas chave, são pessoas importantes, que outros vão vir assistir o evento porque querem fazer network ou pelo menos cumprimentá-lo. Eu achei isso fantástico. Genial. Então isso é você preparar. Você avisar que você vai fazer preços diferenciados, campanhas promocionais por causa da feira. Gente, muda uma coisa. Usar gatilho, até de antecipação, né? Na feira eu vou fazer algo diferenciado, vai lá pra gente poder fechar o negócio lá, né? Ações desse tipo, né? Exatamente. Essa feira de infraestrutura e construção, o Concrete Show, que nós entregamos há 15 dias atrás, agora no início do mês, teve um expositor que nos primeiros 15 minutos ele vendeu o primeiro equipamento. Ele falou, eu não esperava. E o máximo, ele vendeu para quem ele não imaginava que fosse vender. Aquele equipamento pagou todo o investimento do evento. Já tá com o ROI 15 minutos. Exatamente. Uma montadora que, assim, na véspera do evento, perguntou se nós conseguíamos viabilizar, colocar um caminhão a mais na área externa. Aquele caminhão foi vendido em 40 minutos. E não que a empresa não esteja vendendo, eles estão vendendo muito bem, obrigado. Mas aquele modelo que ela colocou lá, a pessoa não tem rede de concessionário na cidade dela. Ele veio, o senhorzinho, ele subiu, ele ficou... se ele pudesse, ele saía com o caminhão. Ele ficou tão deslumbrado que eles fecharam o negócio ali. E aí isso chegou na nossa assessoria de imprensa. Então, isso é gratificante, você ver esse retorno. Isso é o motivo que a gente, além das metas, entregas e nossa obrigação, mas isso é tão legal você ouvir do expositor a satisfação e o brilho nos olhos dele com a participação, isso é fantástico. É o propósito colocado em prática, né? No final do dia, é isso que vale, é o resultado da pessoa de vendas, é saber que ela ultrapassou a linha somente da entrega, mas quando ela elevou o nível de satisfação do cliente. Feiras em diversos locais do mundo. Existe diferença? Você vê uma diferença muito grande entre o perfil das empresas que compram espaços em feiras para o pessoal lá de fora? Eu vejo. Eu tenho a oportunidade e a satisfação, né, uma bênção de eu poder viajar um pouco e ir em diversas feiras, em diversas localidades. Eu vejo a forma como os americanos expõem, então as empresas expositoras, como montam seus estandes, que já é bem diferente dos europeus, principalmente os alemães, né, que é o berço das feiras, que já são mais próximos a nós,
porque eles recebem com comida, com bebida, etc., que é um pouco diferente na Ásia. Mas falando do mercado americano, quando o brasileiro vai na feira, lá nos Estados Unidos, ele meio que, entre aspas, se decepciona um pouco. Porque tirando aqueles âncoras do setor, então vou falar agora, né, como eu sou responsável por infraestrutura e construção, vamos falar aí dos máquinas e equipamentos para obras. Com exceção dos estandes de uma Caterpillar, uma John Deere, de grandes fabricantes de máquina que montam grandes estruturas, os demais recebem de uma forma muito simplista. Eles estão ali para fazer negócios. Ok, a gente entende, compreende, é a cultura deles. Mas para nós, latinos, a gente quer ser recepcionado, quer sentar, quer beber uma água, quer tomar um chopp. Isso não significa que é farra, não. Isso significa que faz parte do relacionamento, como eu disse. Sim. Faz parte, é você receber na sua casa o seu cliente ou o seu futuro cliente. Então eu vejo uma diferença muito grande. Nós não ficamos atrás de nada. Eu, quando comecei a minha carreira de vendas, principalmente em metro quadrado, porque, como eu disse, eu comecei como balconista, passei pelo KX, depois eu fui vender montagem de estande, para só mais tarde ir vender o que nós chamamos de o chão da feira, um metro quadrado. E quando eu comecei a vender o chão do metro quadrado, eu não tinha ainda naquela época oportunidade de ter viajado, né, apesar de ter estudado fora, mas não visitava a feira porque nunca passou na minha cabeça que eu iria para esse ramo. Mas eu escutava dos clientes assim, sua feira é muito cara, porque eu faço feira na Alemanha, ou eu vou para a feira na Alemanha, ou eu vou para a feira nos Estados Unidos, lá custa X, Y, Z, na Alemanha são 23 pavilhões. Tá bom. Aí eu comecei a ter essa oportunidade, inicialmente eu comecei a investir, depois nas empresas que eu passei começaram a liberar para que a gente fosse. São 23 pavilhões? Sim, são, concordo. Mas são 23 módulos de pavilhões bem menores do que os nossos. Então na somatória, eles são 5 vezes maior que a gente? São 5 vezes maior que a gente, mas não passa disso. Então não é dizer que é tudo isso. Falar que a nossa feira é cara? Não. Nossos preços hoje não são dos mais caros. Quando fala de montagem, então, o nosso preço está bem aquém. Está bem aquém. Eu vou falar que eu já participei de um evento em Detroit, na qual eu fui autuado e fui multado porque eu peguei uma vassoura para limpar o estande. Lá, obrigatoriamente, você não pode fazer isso. Você tem que contratar uma empresa de limpeza, que é uma fortuna. Era só para varrer o carpete. Eu fui fazer isso. Eu fui autuado. Eu paguei os $84 de multa. Ardeu. Mas não pude mais pegar na vassoura. Então, ou seja, tem diferenças? Tem. Mas nós não deixamos nada a dever. Nada a desejar. Não deixamos desejar. Nós montamos belíssimos estandes. Nós temos belíssimas montadoras. Nós temos muitos fundos de quintal também que vendem papel e que é um perigo. Eu alerto isso constantemente aos expositores. Não precise ir na mais cara, mas avalie bem quem você está contratando. Porque como a gente, e aí eu já vou tocar nesse assunto, eles vendem papel. Papel aceita tudo. Você faz um projeto 3D maravilhoso, preço bom, preço baratinho, está vendendo isso 6 meses antes, o cliente só vai saber a realidade na hora. Na hora. E a gente vive isso, clientes ficando na mão, porque a montadora não entrega. Então, como eu disse, as nossas feiras são lindas, maravilhosas. Claro que a gente precisaria ter um suporte mais do setor público para poder providenciar ou nos entregar, né, grandes, sejam metrô, linhas de transporte público chegando nos pavilhões. Esse seria o sonho. Né? Porque afinal das contas isso funciona muito bem na Alemanha, funciona muito bem nos Estados Unidos. Mas é outra infraestrutura lá fora. É outra infraestrutura, mas assim, aqui tem condições. Sim, né? Mesmo porque é muito fácil você manter uma estrutura lá fora quando o país é desse tamanho, né? Então, um país que é tamanho continental, exatamente, né? É simples, exatamente. Assim. Agora, nós temos oportunidades que eles não têm. Então o pessoal deveria parar um pouco mais e pensar um pouco e olhar um pouco mais para cá. Não adianta só criticar. Criticar é fácil. Agora, e aquele que vai criticar, arregaçar a manga e falar assim, estou pronto a ajudar. Não estou falando fazer, estou falando a ajudar. Então, se nós tivéssemos condições, né, se o nosso setor público pudesse ajudar com isso, nós estaríamos ainda melhores. Mas eu considero que o nível das nossas feiras são maravilhosos. Eu, por exemplo, tenho a bênção de receber a cúpula da World of Concrete, né, que são os nossos pares, nossos colegas. Eles vieram visitar o Concrete Show em 2022, 2023 e 2024. Todas as vezes, eles saem daqui falando o seguinte, se nós conseguíssemos em Vegas fazer o que vocês fazem, seria surpreendente.
que eles ficam maravilhados com o stand que a gente consegue fazer, como a gente recepciona o pessoal, o que a gente serve, porque assim, lá você consegue sim, mas é caríssimo, e aí foge da curva. E voltando um ponto que você tocou, a gente realmente tem uma grande responsabilidade e precisa ter, porque eu vendo com 12 a 15 meses de antecedência, eu vendo papel. Está lá no contrato, a Informa, como eu disse, é uma empresa muito séria, mas assim, nós vendemos papel. Eu falo que a expectativa é levar X mil visitantes para a feira distribuído naqueles cargos, mas eu vou precisar o voto de confiança para poder entregar e provar que eu falei a verdade. Então, é uma grande responsabilidade. E como eu disse, o papel aceita tudo. Exatamente. E qual que foi a venda mais desafiadora que você teve ao longo da sua jornada profissional? Aquela que você falou, essa aqui é um marco na minha carreira. Essa pergunta é difícil, eu precisaria pensar um pouquinho mais. Teve um episódio agora, num outro evento, que eu há 4 anos tento, junto com uma das minhas colegas, a Luísa, da área de comercial, a gente tenta trazer essa empresa há 4 anos. E eu bati na porta deles 4 anos atrás, 3 anos atrás, 2 anos atrás. E assim, a primeira eles ainda me receberam. Me deram água, café, rodamos a companhia. Segunda, terceira, nada, nem atendiam as ligações. A gente via que leram o WhatsApp e ignoravam. E esse ano tivemos a bênção de receber um contato, um pedido de proposta. Depois eu tomei a frente, tomei uma invertida da área de compras, quase perdi. E depois nós conseguimos reverter. Ficou bom para todo mundo. Então, isso foi uma grande satisfação. Não vou citar nomes porque eles são grandes players no mercado. Mas assim, foi uma satisfação conseguir trazê-los para o evento e ver a alegria e o feedback deles. Assim, posso pensar, mas a gente tem N, né? Porque todo evento tem uma surpresa, né? A gente vive de surpresas. Você trabalha com uma curva de venda muito longa, assim. Você tem que ter um nível de consciência também. Eu tenho que estar preparado para a feira. Eu tenho que entender que a feira ela é importante para o meu negócio, ela é importante para a minha marca, que vai me dar resultado. No final do dia, são múltiplas variáveis. É diferente quando uma pessoa quer comprar o carro, entra na concessionária, se tiver as condições de financiamento e tal, se tiver à vista, ela vai sair dali com o carro. É diferente, né? Quando a empresa ela não está preparada, ela não entende que é estratégico para a marca dela. Isso é um desafio, porque assim, você consegue grosseiramente mensurar quando você participa da feira. E eu falo grosseiramente porque é muito difícil o expositor ter todos os números equacionados ou todos os números planilhados. É bem difícil, pela falta de uma estrutura ou de uma organização. Muitos expositores nem elegem uma pessoa para ficar responsável. Tem um percentual que sim faz isso, mas a grande maioria a gente vê e a gente bate na tecla falando: eleja uma pessoa dentro da sua companhia que seja responsável por o evento. O evento precisa ter um dono. O evento é da empresa, né? Não é da Informa. Ele lógico que ele pertence à Informa, mas eu falo, nós somos prestadores de serviço. Então a empresa expositora precisa nomear alguém para ficar responsável e tomar a frente, porque tem várias ações que precisam ser tomadas. Desde um checklist, desde pedido de energia, ar comprimido se precisa para sua máquina e equipamento, entrada de mercadoria, abastecimento de comida, que são horários específicos, manutenção da montadora, né, no período do evento, queimou uma lâmpada, estragou uma porta, uma vitrine, enfim, precisa. Agora, eu até desculpa, até perdi o fio da meada, mas nós estávamos falando da importância de estar participando. Exato. Né? O retorno, quando ele participa, às vezes é mensurado. Agora, como é que você mensura a não participação? Como é que você mensura a gente que entrega eventos com 40, 50, ou às vezes uma AgriShow que tem são dezenas de milhares de pessoas. Como é que você mensura, junto à visitação, eles não enxergarem a marca XY lá? Como? Eu, por exemplo, você estava falando de desafio, né, de satisfação. Na infraestrutura de construção tinha uma marca que eu tentei trazê-los em 22, também não viram motivo, não viram a importância e a oportunidade no evento. 23 já puseram um aporte financeiro mínimo para um patrocínio, apenas para ter a logomarca projetada no congresso, mas eu estava me sentindo desprivilegiado. Mas em 23, há 90 dias antes do evento, o maior concorrente deles veio para o evento e deu um show.
E as nossas pesquisas, eu mostrei quando o time de pesquisas me apresentou o resultado da pesquisa feita com os visitantes, que essa pesquisa ela está sobre a gestão de times lá de fora, mas lógico feita por aqui. Esse cliente foi um dos mais apontados pelo visitante, que veio à feira para visitar o stand deles, ele não tinha o stand. E eu mostrei isso para ele. Ele não fazia ideia. Então você não tem como mensurar aquele cliente que vem no evento e não te encontra. Ele não sabe, ele não está lá. Quando muito ele vai visitar só para ver se as ruas estão cheias. E aí foi bem interessante, porque 24 ele rendeu, né, baixou a cabeça, e aí a gente entende, pegou um stand significativo, e o stand dele lotou. Ele mesmo saiu do evento falando o seguinte: eu preciso aumentar minha área, porque eu atendi gente na rua. Espetacular. Até se arrepende de não ter feito antes. Exatamente. Mas a gente não força nada, né? Não é o nosso papel. Eu falei para você que a gente faz venda através de relacionamento, são as vendas consultivas, porque a gente tem que entender o time de cada um, o momento, o seu posicionamento, enfim, a gente, nesse ponto, o time Informa é extremamente respeitoso. Mas assim, que é uma satisfação, você fala, tá vendo? Enfim. Fernando, tivemos uma pandemia aí histórica, né? Como é que era o processo de vendas antes da pandemia e como é que é agora pós-pandemia? Porque eu vejo assim, na pandemia, tivemos que colocar todo mundo de home office, todo mundo em casa. Imaginava-se que as pessoas não iam mais sair de casa, a pandemia acabou e tudo que as pessoas querem é sair de casa. Então o comportamento ele mudou, né, completamente. Mesmo algumas pessoas querendo trabalhar em casa, hoje você tem o híbrido, ele virou o novo normal, o presencial está voltando com força, 100% presencial, mas como é que foi esse período que ficou sem evento? Como é que foi isso para o negócio? Como é que foi isso para o Fernando pessoalmente, que você vive de vendas ali, como é que você vai vender uma coisa que é evento? Como é que foi esse processo? Rapaz, hoje olhando para trás, foi desesperador. Foi muito difícil. Até porque ninguém tinha as respostas. O lockdown foi decretado no primeiro dia de montagem da Intermodal. A Informa, junto com a GL, quem administra o pavilhão São Paulo Expo, as duas juntas pediram reforço, pediram ajuda policial e reforço, porque todos os caminhões dos expositores e montadoras estavam enfileirados para entrar no pavilhão. O pavilhão chegou a ser aberto para montagem e precisou ser fechado. Então, assim, foi um caos. Foi um caos. Literalmente é caos. Foi um caos. Falando de intermodal especificamente, como você está lidando com grandes empresas, grandes multinacionais, porque multinacional já não é pequena, você está falando de grandes multinacionais, nós tivemos uma enxurrada de jurídicos em cima da gente. Porque a primeira imagem, a primeira coisa que passa na cabeça, quero meu dinheiro de volta. Né? Mas nem a Informa sabia o que ia acontecer. A Informa não sabia se ia poder fazer em 60, 90. O primeiro comunicado do RH, que estava tentando entender isso, foi: nós vamos ficar home de 60 a 90 dias. Então você imagina que a gente não sabia se em 90 dias íamos poder voltar a fazer evento. Você, da noite para o dia, você não consegue ressarcir todos os clientes. E não é por causa de fluxo de caixa. É porque é uma multinacional. Se existe processo, se existem contratos vigentes. Nem o jurídico estava preparado. Então, foi uma chuva de não sei para tudo que era lado. Uma coisa eu sempre falei para os nossos clientes expositores: a Informa é uma empresa idônea, é uma empresa correta, é uma empresa sólida, até porque, como eu disse, é uma empresa, uma multinacional, sede em Londres, capital aberto. Ela não é de brincadeira. Se eu vendi, primeiro que eu não posso vender nada que não seja através de um contrato. Nada. Não tenho como entregar um produto para você no pavilhão que não tenha um contrato. Primeiro ponto. Segundo, se eu fizer um contrato de 101 mil reais ou 100 mil reais e por algum motivo você pagar 101, que acontece porque quando a gente manda, o financeiro da Informa manda os boletos, eles já mandam com as deduções de impostos. Se por um acaso o cliente não observa e acaba pagando o boleto integral, a conta não fecha, sobra. E a empresa, nós somos
tão rigorosos e temos auditorias tão rigorosas que nós precisamos fazer um processo de entrar em contato, fazer todo um processo de ressarcimento, porque a conta tem que fechar. Números não mentem. 99 não é 100, 101 não é 100. É assim que funciona dentro da Informa. Mas voltando à história da pandemia, nós não tínhamos as respostas, nós tivemos clientes que foram parceiros, nós tivemos clientes que assim aguardaram, nós tivemos eventos que nós tivemos que fazer 5, 6 aditivos de contrato, porque ia mudando as datas e probabilidades. Então, o nosso jurídico é providenciando. Você imagina o time comercial falando com o cliente, pedindo para assinar 4, 5 contratos. E a maioria deles entendiam e assinavam por confiar no time Informa. E aí a pessoa faz a diferença. Por isso que hoje falamos de inteligência artificial, falamos de uma série de ferramentas, etc. É tudo lindo e maravilhoso, concordo. Estamos aí para aprender e se adaptar. Mas gente é que faz a diferença. Por isso a feira é tão importante, o encontro é tão necessário. Mas voltando também, a gente não sabia. Nós fomos aprendendo, porque nós rapidamente tivemos que aprender a fazer eventos híbridos, porque o pessoal queria ainda falar do mercado, queriam ter oportunidade de venda, queriam fazer cross-selling, queriam colocar os seus produtos em alguma vitrine, seja ela virtual, já que não podia presencial. Então os times foram aprendendo muito rapidamente, não tinha opção de não aprender, tivemos. Nós em casa também tivemos que nos adaptar, porque a grande maioria nem escritório, nem lugar em casa tinha para logar, tinha muitos que nem tinham internet, usavam só de celular. Então a Informa teve que providenciar a ferramenta, teve que providenciar ajuda para todo mundo e ela teve atitudes assim fantásticas. Mas, olhando para trás, assim, que doideira, né? Que doideira. E passamos, assim, superamos. Perfeito, porque você estava num momento em que a empresa precisa vender, em algo incerto, que a gente não sabia o que ia acontecer nos próximos meses e nem imaginava que ia durar 1 ano e meio, 2 anos todo esse processo, até normalizar, até os grandes eventos voltarem. E aí os eventos voltaram. Voltou diferente? Voltaram, todos os eventos voltaram muito mais fortes. No segundo semestre, no início de março de 22, que nós realizamos a Intermodal, aliás, no primeiro dia da Intermodal foi quando o governo de São Paulo retirou a obrigatoriedade da máscara. O pessoal jogou a máscara para cima, teve uma gritaria no pavilhão, uma comemoração, foi bem legal. Mas ainda foi tímido o primeiro semestre, o segundo foi bem mais forte, a gente já viu. Agora, 23, nós vimos os números fora da curva. A gente estava realmente falando só que estava tudo represado. A visitação, os expositores, os consumidores, estava tudo represado. Tanto é que nós estávamos colocando os números do segundo semestre de 22 e 23 meio que à parte, porque senão eles iam desvirtuar muito as pesquisas e as estatísticas. Só que não, 24 começou e tudo está batendo recorde. Nós estamos batendo recorde de audiência de visitação, nós estamos batendo recorde de expositores, os eventos estão crescendo exponencialmente. Tudo bem que nós estamos trabalhando com o pé no chão, estamos investindo muito mais, estamos fazendo grandes campanhas. Mas para você ver como é que voltou com uma necessidade ainda maior de encontrar. E é interessante, porque tem expositor que fala assim, olha, eu estava em negociação, o cliente falou assim, você vai para a feira? Ah, então eu vou esperar. Porque ele quer lá, apertar a mão. Não quer continuar as coisas via e-mail, via Teams, não, quer encontrar presencial. E muitos vêm de longe, hein? Quando eu falo aqui, ó, eu vejo aqui na infraestrutura e construção, grupos de concreteiros vindo do Brasil inteiro para se encontrar na feira. A feira é o ponto de encontro. O ponto de encontro é um marco, o ponto né? de encontro. Então, todo mundo se desenha e se prepara para estar ali na feira, para estar ali junto, confraternizando, apertando a mão, porque somos animais sociais, não Exatamente. tem jeito. A gente precisa de contato, a gente precisa apertar a mão, né? A conexão emocional é fundamental. E veja só, a feira é o início, né? Porque aí vem os negócios, aí você vem os transportes, táxi e Uber, você vem a rede hoteleira, você vê os restaurantes. Todo, né? Nós temos números aí que são coisas absurdas. Eu não tenho eles em mente, mas eu vi recentemente aí, os números que movimentam a cidade são coisas assim astronômicas. Espetacular. Estamos indo para o final do nosso programa, mas tem algumas perguntinhas para te fazer. Tá bom, vamos lá. E o futuro desse segmento? Como é que você vê? Voltou, deu um up, né? Cresceu bastante. Como é que você vê para os próximos anos?
Nada tem indicado, quando eu falo nada, nenhuma pesquisa nossa está apontando e mostrando que eles vão entrar em declínio. Assim, a gente só vê oportunidade de crescimento. Agronegócio, por exemplo, tem fila de espera. Estão tentando ampliar a área de exposição para poder conseguir abranger mais. A área de infraestrutura e construção que está comigo, nós já mudamos, vamos estar, o Concrete Show 2025 vai continuar no São Paulo Expo, vai mudar de módulos de pavilhão. Ao invés de 4, 5, 6, vai para 1, 2 e 3, porque precisa de mais espaço. Os pedidos de participação de novos participantes e de aumentos para quem já está continuam crescendo, só crescendo. Assim como a audiência também. Intermodal, nós estamos indo para Casa Nova, Distrito AMB. Por quê? Porque o São Paulo Expo já não comporta o que nós precisamos. Não comporta internamente e não comporta externamente, porque nós temos uma área de exposição externa, que são os veículos, e deixamos de colocar máquinas e equipamentos de grande porte, porque o São Paulo Expo não comporta. Não comporta ali, né? No AMB, o ano que vem vai comportar. Então, em abril de 25, nós vamos estar já no AMB. E assim nós estamos vendo em todos os eventos da Informa no Brasil. O crescimento está lá. E tão cedo isso não para. Isso é excelente, porque se os eventos estão crescendo, o segmento está crescendo, isso mostra que as empresas estão focadas em vendas, o que movimenta a economia, você vê as empresas crescendo, ou seja, é um baita de um termômetro corporativo, né? E olha, nós que temos oportunidade de permear diversos setores, nós estamos vendo isso no plástico, nós estamos vendo no metal mecânico, nós estamos vendo na Formobile, que é a área de marcenaria, como eu disse, AgriShow, eu estou vendo infraestrutura e construção. Hoje está faltando matéria-prima, né? Tem concreteira remanejando do Nordeste para o Sudeste para poder atender o Sul, que falta produto. Isso porque as obras no Sul de reconstrução ainda não começaram pesadas. Ainda não começaram. Mas, assim, eu permeio intermodal, então eu vou participando dos encontros, dos eventos. Hoje eu participei de um comitê. Estão faltando espaço nos portos para atracar, então precisariam que os portos fossem ampliados. Olha isso quando você vai em efeito cascata. A gente sabe que Guarulhos já não está comportando o número de voos. Viracopos está batendo recorde, estão lá com obras, se eu não me engano, de ampliação e de expansão. Congonhas é melhor não citar. Não vamos citar Congonhas. Estou fazendo parte de intralogística, na qual você está vendo aí o número de galpões sendo construídos, porque assim, faltam. Então assim, é impressionante como o Brasil tem oportunidades. Temos dificuldades? Temos desafios? Temos, mas oportunidade? Nossa, oportunidade é o que não falta. Só que precisa arregaçar a manga, não adianta ficar esperando do governo, não adianta ficar esperando do governo, que nem a gente passa em cidades pequenas que vê o povo sentando e falando mal do governo. Não adianta. Se não levantar, arregaçar a manga e ir para cima, não vai. Eu hoje precisei pegar um Uber e escutei do Uber. O que não falta é passageiro. Agora, se eu ficar sentado e esperando só grandes corridas, também não é esse que, né, não vai encher o bolso desse jeito. Mas o próprio motorista falou, quem reclamar é porque ou está preguiçoso ou não sabe trabalhar. Mas não tem o que reclamar. E é verdade, se você for olhar em diversos segmentos, gente, estão bombando. Espetacular. E pra gente fechar, não posso deixar de perguntar, senão o público me mata. Uma dica de livro, filme ou série que está te impactando pessoalmente. Não necessariamente precisa ser de vendas, mas aquele que está impactando o Fernando Pessoa. Que está impactando? Eu não vou nem citar livro, não vou citar série, porque cada um tem, né, o seu gosto e tudo mais. Mas o que está impactando hoje, está faltando tempo para poder atender e mergulhar em tantas oportunidades. Estou sendo repetitivo, mas assim eu falo. Quem está disposto, quem quer, não falta. Então, eu tenho passado dia a dia, hoje mesmo cedo ainda comentei com a minha esposa, já estamos na quinta-feira, a semana já se foi, né? Por tudo que eu planejei fazer e conhecer essa semana, eu estou deixando uma lista já para a semana que vem. E está faltando data, né? Seja em evento, seja em cliente, visitando parques Fabrício que tem clientes expandindo, a gente precisa dar uma atenção, prestigiar. Então, ou seja, o que hoje brilha meus olhos é a tamanha opção que nós temos no mercado de oportunidade e crescimento. Só precisa arregaçar a manga e
trabalhar. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que eu compactuo, porque assim, parece que ontem o ano virou. Hoje nós já estamos no meio, já pro final de agosto, daqui a pouco dezembro, já foi mais um ano e falta tempo. Falta tempo. Porque tem muita oportunidade, tem muita coisa para fazer. Por isso que se preparem, porque vocês são os nossos convidados, vocês são os nossos parceiros. Eu brinquei dizendo que vocês entrariam para a família e entraram, e a Intermodal já está aí. Vocês que vão estar com a gente na Intermodal, a Intermodal vai estar aí. Então se preparem, porque vem novidades e vem muita coisa boa. E teremos grandes coisas, a gente vai esperar vocês na Intermodal e em muitos outros projetos aí. Vai ser um prazer. Fernando, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Parabéns pela sua história, que história incrível, pro trabalho que você faz, ajudar a transformar o Brasil através de feiras, negócios e oportunidades, porque para mim, feira, evento, nada mais é do que você fomentar a economia e transformar o Brasil. E é isso para mim que é uma feira. É o quanto eu consigo colocar minha marca, ajudar pessoas, impactar pessoas e, obviamente, ajudar esse país que precisa mais do empresário do que do governo. No final do dia, é isso. Exatamente. E não adianta reclamar. De novo, temos problema? Temos dificuldade? Temos. A mudança vai ser da noite para o dia? Não vai ser. Mas se cada um começar a agir, andar na faixa, andar direito, respeitar o próximo, saber que a sua liberdade termina quando começa do outro, são jargões que a gente escutava de criança, mas as pessoas estão esquecendo de pôr em prática, né? Aprendi muito cedo que o importante é ser e não ter. Perfeito. As pessoas hoje estão pensando no ter. Não é isso que traz a satisfação. Essa satisfação é voo de galinha, é momentânea. E a sua contribuição? O que você está passando para seus colaboradores, passando para os seus times, colegas, né? Perfeito. Então, enfim, é isso. Vamos aprendendo. Perfeito. Obrigado, Fernando, pelo seu tempo e obrigado a você que nos acompanha. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar, para que a gente possa cada vez mais levar essa mensagem otimista para mais pessoas e com vários insights para transformar a sua carreira. Até o próximo podcast Next Level. Até.